Fala, fala, meu povo! Esse é mais um podcast, A Voz da Missão. Aqui quem fala é o pastor Giliardi, pastor em São Paulo, diretor de projetos da AG1000 e aqui o host desse podcast. Estou hoje acompanhado só por gente fera. Aqui ao meu lado, o pastor Fernando, já foi missionário na Argentina, na Bolívia, já rodou esse mundo. Pastor Marcos Fescher, hoje é pastor em Assis, já esteve na Índia, trabalha hoje com esporte e missão, tem uma vocação para isso. Deus tem usado ele bastante. E temos também o nosso convidado especial, pastor Renato Henrique, é pastor da Alcance em Curitiba, é psicólogo, terapeuta familiar, em sua ênfase no ministério, tem como ênfase no seu ministério o ensino, na área de restauração emocional, família e liderança. Sejam todos muito bem-vindos. Pastor Renato, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. A honra é minha, gente. Obrigado aí pelo convite, estar aqui com vocês, é um prazer. E vamos lá, vamos bater um papo aí sobre esse tema importante, né? A saúde emocional. Amém. Pastor Marcos. Honrado pelo convite, é um prazer estar com vocês também, da hora poder a gente ter esse momento aí, trocar uma ideia, principalmente visando o cuidado, né? Como o pastor Renato muito bem comentou, essa é uma área muito importante para nós. E meu amigo Fernando. Aqui estamos, para nós também é um prazer grande poder estar aqui, especialmente a gente retornando do campo, depois de ter passado um momento de burnout, depressão profunda. Então realmente é um momento ímpar poder participar de um podcast como esse. É verdade. Você foi escolhido a dedo, tá? Assim como eu também. Bom, nós, em especial o pastor Fernando e eu, tivemos algumas experiências com relação e nós notamos a importância da saúde emocional no campo. Pastor Renato, quão importante é a saúde emocional na missão? Foi o que eu disse até em uma das minhas falas, né? Missões hoje começa dentro de cada um de nós, porque a nossa vida interior, ela vai refletir na nossa vida exterior, né? Vitórias internas sempre vão moldar as nossas vitórias externas, né? Então, a pessoa não pode ir para um campo missionário ou até mesmo ao ministério se ela não estiver bem resolvida internamente, se ela não estiver sarada, cuidada, restaurada internamente nas suas emoções, porque, caso contrário, ela pode colocar a perder o projeto. E são tantos projetos maravilhosos, são tantos chamados maravilhosos, mas às vezes a vida emocional ela não está, vamos dizer assim, saudável em dia, e isso pode comprometer o projeto e até mesmo a missão. Como que a gente pode ter uma clareza do que é saúde emocional? Em primeiro lugar, não é uma linha de chegada, né? As pessoas acham que agora eu tenho. Não, a saúde emocional é um cuidado com nós mesmos. É o que o salmista no Salmo 139, verso 23 e 24, ele fala ali: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, me prova, conhece meus pensamentos, veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então esse salmo ele nos dá uma direção do que é saúde emocional, né? Olhar para dentro, não se negligenciar, né? Os pesos, os pensamentos, os traumas, as marcas, tudo isso tem o poder de comprometer nossa carreira, né? E o salmista também diz que, além de sondar, é para que Deus venha corrigir, ver se há algum caminho mau. Então essa disposição de ser corrigido, essa disposição de recalcular a rota. Saúde emocional, num breve resumo, seria isso: uma disposição de recalcular a rota e não parar, não desistir, mas perseverar. A saúde emocional, ela afeta toda a nossa produção. Eu entendo por produção tudo aquilo que a gente faz, né? Não necessariamente, não estou falando de produto, mas no sentido de tudo aquilo que a gente realiza, a nossa, o pregar, sim, o aconselhar. Isso exige de nós uma força emocional muito grande, e constantemente nós sofremos, não sei se a palavra correta é o estresse,
como lidar com esses pesos do dia a dia que vai nos sugando a nossa força, o nosso ímpeto? O livro de Provérbios 4:23 já diz isso, né? Que sobre tudo que se deve guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida ou as saídas da vida. As fontes da vida são nossas escolhas, são nossas atitudes, né? E o que afeta o nosso coração vai afetar as nossas atitudes. Então, nós não fomos ensinados a falar sobre nossas emoções. Pelo contrário, fomos ensinados a guardar, a esconder. Emoções muitas vezes era sinal de fraqueza. Desde a família de origem, às vezes a pessoa cresceu ouvindo assim, menino, homem não chora, né? Engole esse choro, seja forte. E aí a pessoa então começa a negligenciar uma constituição fundamental da sua vida, que nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. A alma é as nossas emoções. Então, é preciso olhar para dentro de nós mesmos. Então, é preciso entender que o que afeta o nosso coração vai afetar as nossas atitudes. E, como você falou, o chamado ministerial, ele não é, na prática, tão romântico assim, não. Seria lindo se fosse, não seria? Ele então, não é... Ai, que lindo fazer missões. Não, é estressante. Vamos lidar com frustrações, vamos lidar com rejeições, vamos lidar com faltas, com dores, com situações inesperadas. E, por sua vez, a nossa emoção vai sofrer os impactos disso. Então, é preciso aprender a guardar o nosso coração, lidar com pessoas. E a gente lida com pessoas de todo tipo, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas gratas, pessoas ingratas. A gente lida com todo tipo de pessoas. Então a gente precisa aprender a guardar o coração e começar a criar e a buscar, principalmente no nosso meio, na igreja local, essa cultura do cuidado da vida do pastor, do missionário, do líder, né? E, acima de tudo, o pastor entender que ele não é um super-herói, né? Ele precisa tirar férias, ele precisa ter um tempo com a família, ele precisa cuidar... ele precisa de cuidar dele mesmo, né? Então isso é muito importante. Pastor, perfeito. O senhor fez uma colocação muito interessante que eu achei bacana ressaltar duas coisas que o senhor falou. Uma delas o senhor falou sobre a negligência. Isso é muito interessante. E a outra quando você falou da tricotomia, né? Vamos assim dizer. A primeira ideia que você falou da criação, que nós não fomos criados com essa mentalidade de cuidado. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor também, aproveitando a oportunidade, é que essa negligência levou a gente a ter um preconceito. Sim. Eu me lembro que quando eu fui para a Índia, 6 meses antes, eu procurei um psicólogo e fui fazer acompanhamento, me preparando para isso. Sim. E eu ouvi pessoas dizendo assim, mas por quê? Tá com problema de cabeça? Por quê? Mas tu tá com alguma doença? Eu falei, não, cara, eu só tô... cuidando de mim, porque eu vou lidar com uma outra realidade que eu não sei o que está me esperando ali na frente. E nós não sabemos, talvez, nos preparar para essa vinda, né? Para esse pós. E talvez por causa da negligência as pessoas criam esse preconceito, né? Mas eu queria saber do senhor essa questão específica, né? Quanto à primeira que eu vou colocar sobre essa pergunta, né? Que é a negligência. Como o senhor, como um psicólogo, como o senhor tem visto esse processo, né? Dessa psicologia do cuidado com a alma hoje dentro da igreja? Sim. Porque aí é onde vai ser outra segunda pergunta. Porque normalmente a gente foi criado num ambiente que o espiritual resolve tudo. Hora que resolve, expulsa o demônio, né? Bota na cabeça, faz jejum, faz aquela loucura toda. Então a gente acaba negligenciando realmente as nossas emoções, que é o que você falou. Engole o choro, mano. Que é isso? Aguenta a pancada, vambora. E nem sempre é assim. Então são duas perguntas que eu queria fazer pro senhor. É sobre esse preconceito, primeiro, né? A essa realidade. E o segundo é sobre essa questão de como essa espiritualidade, às vezes ignorante, desculpa a palavra, né? Interfere no cuidado com a alma. Sim, é muito importante. Uma vez eu estava ministrando numa reunião de pastores exatamente sobre o tema a depressão e o papel da igreja. E aí a gente sempre abre para pergunta e no final o pastor levantou a mão e disse, olha não, eu tenho convicção que a depressão é um espírito maligno sobre a vida da pessoa e a gente tem que orar e repreender. E é um espírito demoníaco mesmo na vida da pessoa. E aí no final um dos pastores ali chegou até mim, justamente da equipe dele, diz, olha, eu quero te agradecer, a sua fala foi muito importante, me ajudou muito, eu estou há 1 ano me tratando de uma depressão.
estou indo ao psicólogo, estou tomando minha medicação. Então, assim, eu estou me tratando e eu não concordo com aquela opinião, né? Então, assim, no meio evangélico há muito preconceito com relação aos transtornos emocionais. Depressão é falta de Deus, é falta de oração, jejua e ora que vai passar. Não, isso não é verdade, né? Então a gente precisa... Seria tão mais fácil. Claro. Seria tão mais fácil. Porque eu enfrentei isso. Eu enfrentei esse choque. Me lembro até hoje, no dia 26 de setembro de 2014, eu tinha recebido uma notícia muito drástica sobre a minha saúde. Eu saí do hospital e eram mais ou menos umas 7 horas da noite. Eu saí do hospital e eu subi em cima do viaduto. Estava cruzando o viaduto. Eu não subi para isso, mas eu estava em cima do viaduto, parei, estava de mão dada com a minha esposa. Olhei lá para baixo, era horário de pico, na principal avenida de São Paulo. Falei, eu posso resolver isso aqui agora. Que não ia resolver, mas era o que eu pensei na hora. E eu me lembro que tinha uma força que na hora eu não sabia como explicar, mas como se estivesse me empurrando. E aquilo para mim foi um choque, pastor, porque eu pensava assim, cara, eu tive um pensamento suicida. Eu tinha voltado do campo missionário, fazia 6 meses que eu estava aqui, estava me tratando de um problema renal muito sério, tinha perdido as funções renais por completo, e tinha, naquele dia, eu lembro o dia porque foi bem no dia do meu aniversário, eu tinha recebido a notícia que tinha piorado completamente. E para mim ali, o meu ministério missionário, para mim eu estava numa guerra interior ali, triste, decepcionado, achando que minha vida tinha acabado porque eu fui trazido depressa da missão, de uma hora para outra. Eu tive esse pensamento e para mim a grande luta, que eu achei que foi louco, foi que na minha cabeça, como que eu, pastor, poderia ter tido um pensamento suicida? Para mim, eu me sentia, por causa dessa negligência, desse preconceito, eu me sentia como se eu fosse um mundano, mas eu tinha certeza que eu não era. Eu tinha certeza que não era problema espiritual, porque eu orava, eu buscava a Deus, eu conversava com Deus, eu sabia que não era espiritual. E aí eu fui descobrir como lidar com esse monte de informação. Na época eu não estava me tratando, depois comecei a me tratar, fazer com psicólogo, graças a Deus resolveu. A terapia foi fundamental. E hoje, me corrija se eu estou errado, eu comparo bom, o meu sintoma foi um sintoma claro de depressão. Eu pensei na morte, pensei em me jogar, inclusive, né? Hoje eu comparo a depressão com a gripe, com o câncer, com o diabetes, com qualquer outra enfermidade. E no meu olhar, existe uma ação espiritual, assim como uma ação espiritual por atrás de qualquer outra enfermidade. E eu até uso a ilustração assim, ó. O diabo sabe que você é diabético? Ele não provoca o diabetes em você, ele só passa com um bolo na sua frente. Entende? Ele te provoca a piorar a situação. No máximo que ele vai fazer. Porque eu acho que é uma questão de saúde. Sim. Né? Não sei se eu tô viajando. Perfeito. E esse seu exemplo aí não só nos traz clareza, mas também inspira as pessoas a não ficarem com as suas dores, as suas dificuldades emocionais só para si mesmo, porque aí piora ainda mais. Né? Então, assim, a gente precisa entender que o fato de buscar um psicólogo, e até vou além, de tomar uma medicação, isso não invalida a espiritualidade de ninguém. Isso não faz ninguém menos crente, ou um crente de segunda categoria, de jeito nenhum. Então é só uma fase, é um caminho, é um momento que você está precisando desse cuidado. Agora, se negligenciar, aí que fica pior ainda, né? Aí que fica mais difícil. E eu até gostaria de comentar um pouquinho da experiência similar que eu tive quando passou a Gileade. Queria que o senhor comentasse, porque a minha foi espiritual. E também gostaria de fazer uma pergunta.
A minha experiência similar a dele foi progressiva. Como foi? Já estava me sentindo bastante mal no campo na Argentina, estivemos lá 9 anos, já estávamos há 10 anos lidando com missões, quando fomos para a Bolívia, Santa Cruz de la Sierra. Chegando lá, a gente foi plantar uma igreja, então os desafios gigantes de começar do zero. E eu percebi que cada vez eu me sentia mais desconfortável, mal, tudo já não estava mais bom e eu estava insatisfeito com praticamente tudo. Mas foi impressionante na minha experiência, porque em algum momento, no primeiro momento, eu não pensei em me jogar da ponte nem me matar. Mas eu comecei assim, que bom seria se Jesus voltasse agora. Esse pensamento começou a recorrente na minha mente. Era recorrente, não tinha um dia, 2, 3 que eu não pensasse como seria bom se Jesus voltasse agora e acabasse com tudo. Bom, tempo passou, muitas atividades, nós tínhamos de 9 a 11 reuniões semanais, eu ministrava na faixa de 6 vezes por semana em 2 igrejas diferentes, e aí o pensamento começou a ser assim, que bom seria se Jesus me levasse. Já que ele não volta, eu tenho orado, ele não volta, que bom seria se ele me levasse. E os trabalhos continuam, os anos vão passando, e a terceira etapa foi quando eu comecei a pensar assim, como eu faço para acabar com tudo isso? Com essa dor, com esse sofrimento, com essa insatisfação, com essa angústia. Então, assim, hoje eu olhando para trás, eu vejo que um processo perigoso, porque inclusive a minha religiosidade de alguma forma contribuía para um pensamento final. Essa é um pouco da minha experiência. Sim. E a pergunta que eu queria fazer, e foi aonde eu errei, e eu gostaria que o senhor pudesse nos esclarecer, em que momento eu devo parar e pensar assim? Antes da casa cair, como foi no meu caso, eu fui constatado burnout profundo, depressão profunda, eu fui em 3 psicólogos, psiquiatras diferentes, tomei medicação durante quase 5 anos. Então, assim, eu nunca soube quando eu deveria começar. E isso é uma pergunta que ficou no meu coração, porque eu sei que eu falhei, eu comecei tarde, eu comecei quando a casa já tinha caído. Quando, doutor, o senhor acha que a pessoa deve parar e pensar, calma, aqui eu tenho um problema, está iniciando o problema e eu preciso urgente buscar solução? É muito boa a sua experiência, também nos esclarece muito. Ao menor sinal de que as coisas estão perdendo sentido, busque ajuda. Ao menor sinal, não, amanhã passa, amanhã não passou, eu preciso buscar ajuda. Porque o nosso maior inimigo é o cansaço. Tudo começa com o cansaço, mas não é um cansaço físico somente que você deita, tem uma boa noite de sono e acorda bem disposto. Não, é um cansaço que nunca acaba, que nunca vai embora. Então o nosso maior inimigo é o cansaço. Né? E através desse cansaço vem os esgotamentos, vem as compensações, e a gente tem que renovar o pensamento concernente até mesmo o fazer a obra, o fazer ministerial, o trabalhar na empresa. A gente tem que renovar a mente no sentido assim, poxa, por que eu estou me matando aos poucos? Por que eu estou me matando aos poucos, sobrecarregado, não tenho tempo para nada, não tenho um tempo de repente para ter um momento sozinho com Deus, não tenho um tempo para a família? Então, esse ajuste das prioridades, ele é importante. A gente sabe das demandas do campo, a gente sabe, mas assim, o pastor, o missionário não precisa morrer pela igreja. Jesus já morreu. Jesus já morreu. É verdade. O Bispo Simvaldo fala muito isso. O Bispo fala assim, ninguém pode dizer que morreu pela igreja, porque Jesus já morreu. Porque às vezes a gente fica tão envolvido com as coisas da igreja que a gente fala, não, eu estou morrendo pela causa. Filho, não precisa. Não precisa. E hoje em dia não existe isso mais. Há 20 anos, há 10, 20 anos atrás, era essa a escola ministerial que muitos vieram. Eu estou fazendo a obra e é isso que importa. E no fazer a obra ficava para trás esposa, filhos, saúde, vida emocional, ficava tudo para trás. Eu acho que foi o pastor Luciano Subirá, lá da Alcance, né? Que conta um testemunho que ele estava num restaurante, encontrou um preletor famoso
e que ele falou alguma coisa sobre a alimentação e ele falando, eu não me lembro como é a história, mas que o grande ensino foi que ele tinha uma mensagem e um cavalo, só que ele matou o cavalo, porque ele não cuidou do seu ser, né, do seu corpo, do seu bem-estar, e aí a mensagem não é entregue, porque quando a gente não cuida, a mensagem não é entregue. Isso aqui para mim é extremamente problemático. Pastor, assim, hoje eu faço acompanhamento com psicólogo. Então eu constantemente, devido a toda a minha atividade, eu tenho um caso, por exemplo, hoje de manhã mesmo eu já fui para hemodiálise, já voltei e faço hemodiálise 3 vezes por semana, 7 horas cada sessão. E graças a Deus de saúde eu estou bem. Estou bem, mas eu atribuo algumas coisas a isso para estar bem. Primeiro, a Deus, que me concede a graça de estar bem. A equipe que cuida de mim, equipe médica, todos os profissionais, psicólogo, nutricionista, nefrologista, que me acompanha. Mas eu também tenho algumas coisas que eu procuro, que eu acho que deve ajudar. Eu tenho atividade com a minha família, eu gosto de ter. Hoje eu vou para academia, faço academia, graças a Deus. Tenho conseguido manter isso, me ajuda muito. Até aproveitar a presença do Marcos aqui, qual a importância da atividade física na missão? Eu gostaria de usar uma experiência minha, na verdade. Quando a gente foi transferida para Assis, especificamente, a gente não conhecia ninguém de um dia para o outro, no caso de uma situação que aconteceu, né, na igreja. E nós chegamos em Assis, minha esposa tinha o seu consultório, ela é psicóloga, né, tinha seu consultório tudo bem encaminhado, a gente estava bem em Presidente Prudente, e aí recebemos a notícia que a gente precisava mudar para Assis. Então, ou seja, mais uma vez a gente acaba de largar tudo e mudar para uma cidade que eu não conhecia nem o meu vizinho, nem conhecia a igreja, essa era a verdade, eu não conhecia ninguém da igreja. Então, assim, pra mim foi muito difícil, porque eu sou um cara que gosta de relacionamento, gosta de estar na casa dos outros, gosta de trocar ideia, gosta de estar na rua, conversando com todo mundo. E aí você chega na cidade que tu não conhece ninguém. Então, assim, pra mim o esporte, e agora eu vou usar um esporte que não pratico hoje, mas foi o que me ajudou muito no início da minha caminhada, na chegada em Assis, que foi a corrida. Então, assim, chegava no final da tarde que eu entrava num pensamento assim, cara, não tem nada pra fazer, não tem ninguém pra ir pra casa, não tem que visitar ninguém, porque não tava chegando na cidade, primeira semana, ainda não tinha nem culto pra tu falar pro irmão assim, vou lá na tua casa essa semana, né? Não tinha nada, mano, não tinha como ainda, né? Então, assim, foi a primeira semana, e aquela semana que, assim, tu tá fazendo tudo, daqui a pouco tu não tá fazendo nada, tu só tem que arrumar tuas coisas. É um choque, assim, não tô falando cultural, mas um choque de uma realidade diferente, completamente emocional. Diferente. E aí eu comecei, cara, correr na rua da cidade de Assis, eu ia correr, e quando eu voltava, o sentimento que eu tinha de prazer, de desejo, falei, cara, cumpri algo, como se eu estivesse fazendo uma visita, saindo de uma visita que você sai assim, puxa, orei pela irmã, glória a Deus, Deus fez algo maravilhoso, foi o mesmo sentimento, foi um prazer, assim, fazer aquilo, né, e apesar de não gostar, na verdade eu não gostava de corrida, aquela coisa mais, né, pacata, no sentido de fazer a mesma passada, aquela coisa, eu não gostava disso, mas foi a minha ocasião, porque eu não conhecia ninguém, não sabia de nada. Então, assim, pra mim, nesse momento de transição, a corrida foi algo muito positivo. Minha esposa me incentivou, lógico, né, no caso ela sabia que eu gostava de esporte, ela falou, amor, por que você não procura fazer algum esporte, então já vai logo, já vai procurar alguma coisa. Academia eu já não gostava muito, né, o tipo de prática, já não sou muito da academia, sou mais esporte mesmo, no caso de bola ou envolvimento com algum tipo de coisa assim. E, cara, pra mim a corrida foi muito bom. Os meus momentos de down, vamos assim dizer, né, de pra baixo, de, mano, arrepentado, na noite, quando chegava a noite que você ficava olhando, né, pro teto. Não gosto muito de televisão, não sou muito de ver televisão, então meu negócio era tá fora, tá na rua, tá encontrando alguém. Cara, e quando tu perde aquilo ali, foi terrível. E aí foi aonde eu, vamos assim dizer, troquei. Aí eu fui pra corrida, comecei a correr. E por incrível que pareça, foi o que me abriu a porta pra cidade inteira até hoje.
porque eu encontrei um cara que jogava futebol e a gente começou a trocar ideia, tipo assim, mano, você faz aqui? Não, vem aí no campinho correr, que é no campinho atrás de casa. Falei, que legal, cara, vamos marcar pra gente correr junto, então. Aí começamos a correr, daí ele falou, não, eu jogo futsal pela cidade. Falei, nossa, legal, cara. Aí começamos a trocar ideia, joguei um campeonato contra ele, jogamos pra caramba, fomos campeão em cima do time dele. Aí ele me chamou pra jogar nos times e foi me conhecendo todo mundo. E hoje, tipo assim, a gente tem hoje prática de esporte à vontade. Hoje eu pratico futebol, futsal, suíço. Hoje eu tenho, o futevôlei também, uma das áreas que talvez a gente possa comentar sobre isso, que está numa ascensão muito grande no Brasil. Mas foi algo que mudou a minha história, tipo assim, no caso, na realidade ali da onde eu estava inserido, e me fez conexões extraordinárias por causa do esporte. Ou seja, me devolveu tudo aquilo que eu amo, que é estar com pessoas, e estar me envolvendo com pessoas, e visitar, e estar na casa, trocar ideia, marcar coisas, aniversários, jogar bola, e aí aquilo abriu um leque para mim muito bom. Engraçado como as coisas do reino, elas se completam, né? Você tratando uma coisa que é pessoal sua, deu um start para a missão, né? Perfeito. Isso é espetacular, né? E cuidando de mim, foi o que o pastor comentou. A minha visão era cuidar de mim, que realmente eu estava precisando. Eu precisava cuidar do meu coração, cara, porque eu tava ali esperando ainda as coisas acontecerem, aquela ansiedade, aquela coisa, e foi onde conectou tudo, né, cara? E é só Deus, mano, fazer essas paradas, tá louco? Deus tem essas coisas malucas, muito né? Louco, muito louco. E que mais que, assim, a gente vê que a atividade física ajuda, que mais que quando você tá passando por... Você se deu conta, chegou naquele momento que o senhor falou que, teve um problema, amanhã resolve. Não resolveu, tem que procurar ajuda. O que tem que fazer? O que ajuda? O que tem que fazer? Que tipo de ajuda tem que procurar? O que se pode ser feito pela saúde emocional? Esses dias, conversando com uma pessoa, aí ela me disse, eu não gosto dessa história de autoconhecimento, olhar para dentro. Eu disse, mas por quê? Eu falei, porque eu não gosto do que eu vejo. Eu não gosto do que eu vejo. Falou, olha, mas é por aí que você tem que começar, né? O salmista no Salmo 42, ele nos traz esse entendimento, quando ele pergunta, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que está abatida? Então, ou seja, a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e começar a buscar o enfrentar. É quando a gente fala sobre cura, restauração das emoções, curar é enfrentar. Enfrentar é trazer para frente. Enfrentar é trazer para frente. E muitas vezes nós temos a tendência de fugir daquilo que nos incomoda, daquilo que está aqui dentro, e isso que está aqui dentro vai, por sua vez, nos adoecendo. Não tratado, não trabalhado. A gente tem a tendência de fugir ou colocar a coisa para debaixo do tapete. E o melhor caminho da saúde emocional é olhar para dentro de si mesmo, buscando essa ajuda e buscando enfrentar, em primeiro lugar, aquilo que é um potencial adoecimento emocional. E ajuda tem muitas, desde você firmar os seus pés numa igreja local, isso é uma ajuda. Você buscar um grupo de crescimento é uma ajuda. Você ter uma conversa com um pastor, um discipulador é uma ajuda. Você fazer uma terapia é uma ajuda. Então, existem diversas. Você buscar um esporte, uma atividade física é uma grande ajuda. Agora, não é por falta de ajuda, mas as pessoas elas são resistentes a essa busca. A se abrirem para a ajuda. Né? E isso acontece nos relacionamentos conjugais, as coisas já não estão bem, já houve uma desconexão, já adoeceu aquela relação e como o pastor falou, demora para buscar ajuda e quando vê aquilo já se espalhou, aquele adoecimento já se espalhou, já tomou conta e fica mais difícil. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, doutor, somos todos pastores, e nós estamos justo numa conferência missionária, e nós temos um problema grande como pastores e líderes. Primeiro, o mito do super-homem, e muitos gostam de manter esse mito, fazem questão de manter esse mito, e há um suposto código de ética pastoral, em que o pastor ele tem sempre que demonstrar à sua igreja, às suas ovelhas, que ele está bem, que ele é capaz de superar tudo e todos. Eu tive uma experiência na minha igreja, não vem ao caso, que foi muito boa, muito positiva no meu caso, graças a Deus.
Mas eu gostaria de perguntar ao senhor, na questão pastoral, nem sempre nós vamos ter pares para poder compartilhar. Mas a minha pergunta vai em relação pastor e igreja. Até onde realmente é necessário, é bom, é saudável o não passar para a igreja, ou não permitir que a igreja conheça essa realidade do lado. O seu pastor está com depressão, o seu pastor está com burnout, o seu pastor não está bem. Até onde isso é saudável e onde começa a ser daninho? Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda é, na sua opinião, traz prejuízo à igreja? Se de alguma forma, claro, não abrir todos os detalhes, todos os pormenores, mas se de alguma forma o pastor permitir que a igreja saiba e de alguma forma até acompanhe esse momento pastoral, aí um pouquinho da minha experiência, durante muito tempo, mantendo a pose do super-herói e mantendo a tal da ética pastoral, eu não falei. Até que um dia um jovem, muito amigo, líder de louvor da nossa igreja, chegou na minha casa e falou assim, pastor, está ficando difícil te ouvir. Eu falei, por quê? Ele é estudante de medicina, então também está ligado à área da psicologia. Ele disse assim, hoje eu percebo que a sua mensagem de alguma forma está contaminada pelas suas emoções. Ele sim sabia o momento que eu estava passando. E naquele momento me deu uma dor muito grande, porque eu pensei, poxa, eu estou ferindo a minha igreja. Eu estou machucando a minha igreja. E aí entra o meu embate ético, cultural e o que seja. Eu falo ou não falo? Eu compartilho ou não compartilho? Eu deixo a igreja saber ou não deixo ela saber? Depois de um tempo, eu achei que a transparência é a melhor resposta para tudo na vida, então eu abri com a igreja. Abri com a igreja e falei, irmãos, estou vivendo um momento assim, já fui diagnosticado com burnout, depressão, vou começar a tomar medicação. Não tinha começado ainda, mas já tinha ido psiquiatra, já tinha sido receitado. E no meu caso, não sei, aí o senhor vai dizer, foi muito positivo. Porque de alguma forma parece que a igreja começou a me pastorear. Ajudar. E aliviou a minha carga muito. Sim. A carga de trabalho físico continua a mesma, mas o trabalho emocional, de alguma forma, parece que a igreja começou a cuidar de mim. E aí essa é a pergunta. Até onde o pastor deve manter isso? É saudável manter isso? E se, na sua experiência, tanto profissional quanto pastoral, se isso traz realmente algum dano ao rebanho, o rebanho saber que o seu pastor ele não está pleno emocionalmente e ele precisa de cuidado. Bom, o que traz realmente o prejuízo a toda a igreja é a falta de saúde emocional do líder, do pastor, né? E isso traz um prejuízo muito grande, porque foi como esse exemplo aí que você deu. De um jeito ou de outro, a igreja sabe que o pastor não está bem. Sabe, através da sua mensagem, do trato com as pessoas, de um jeito ou de outro, porque o pastor, ele está ali, querendo ou não, ele tem essa exposição, ele está sendo visto, né? Então, é muito importante, na medida que o pastor, ele se sentir à vontade, não precisa chegar no púlpito da igreja, de repente, num domingo, e falar sobre isso. Mas ele pode chamar os seus líderes, ele pode chamar a sua liderança, a sua diretoria, ele pode chamar e dizer, olha gente, eu preciso abrir algo com vocês da minha vida, não estou bem, estou passando por um esgotamento, eu preciso da ajuda de vocês. Então assim, é super importante fazer isso, é benéfico fazer isso, é saudável fazer isso, é sábio fazer isso, porque de um jeito ou de outro a igreja vai saber, já sabe que o pastor não tá bem. E o passo de chamar essa liderança, chamar esse núcleo, né, ali da igreja, é um tratamento. Olha, é uma forma de buscar ajuda. Preciso da ajuda de vocês. Então, eu acredito que faz muito sentido essa experiência que você trouxe. E o contrário também é verdadeiro. Tem muitos pastores extremamente adoecidos nas suas emoções, escondidos atrás do púlpito, escondido na religião. Ele compensa então essa falta de saúde emocional com a religiosidade. Aí fica tudo muito superficial, fica tudo muito mecânico, as pessoas percebem. Então, assim, sinceridade, como você bem falou, é o caminho. Eu não sei, mas a impressão que eu tenho, eu já passei por isso também, eu compartilhei não para a igreja, mas foi num grupo de líderes
que um grupo de liderados meus que eram líderes da igreja. Né? Então era um grupo seleto. E como foi assim, como se eu tivesse um peso que tirou das minhas costas, botou assim na mesa e eles estavam me ajudando a carregar. Isso ajuda demais. Isso eu acho que isso para mim é maravilhoso. Eu acho fundamental. Até porque é o seguinte, a transparência ela te dá autoridade. E as pessoas, a gente tem a falsa sensação de que vamos perder a autoridade. A gente vai de que a pessoa não vai mais me respeitar porque eu sou fraco. É verdade, se ela já não te amava e já não te respeitava, agora vai ficar claro. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Sim. Porque na verdade quem te ama vai continuar te respeitando, com a diferença que ela vai estar atenta a um detalhe que antes ela não olhava. E não é que não sabia, porque se percebe, a gente vê o cara quando está triste. Uma vez eu vi uma ilustração sobre falar é como você ir se desnudando. Então quanto mais você fala, mais as pessoas te conhecem. E sim, quem está depressivo, quem está com ansiedade, o burnout, o bipolar, seja lá qual for a CID, né? É percebível. Talvez a pessoa não consegue diagnosticar. É igual a música desafinada. Quem não entende de música não sabe qual é o nível da desafinação. Mas sabe, não está afinado, tem alguma coisa feia aí. É a mesma coisa o caso aí que você citou. E por isso que eu acho que essa ideia da transparência. Eu me lembro também, pastor, vê se isso está correto. Eu comecei a trabalhar depois disso, entendi a importância da saúde emocional, depois que eu tive a minha experiência. Isso foi em 2014. Lá para 2016, para mim já estava mais claro. Já tinha assimilado tudo. Em 2017 eu estava pastoreando uma igreja lá em Itaquera. E eu comecei a fazer, durante o mês de setembro, uma campanha, uma série de pregações sobre o Setembro Amarelo. E uma das coisas que ajudam demais é você falar. Por que falar da dor, falar do desejo da morte, falar do olhar do fracasso? Porque tudo que a pessoa olha, ela só consegue ver o fracasso, ela só consegue ver, não vê cor na vida, não tem ânimo. Por que falar liberta? Por quê? E hoje é de comum acordo, todas as técnicas de terapia moderna entram nesse consenso de que o falar é terapêutico. O falar é curativo, é libertador, porque o falar ele traz uma reorganização, uma reinterpretação. O falar libera aqueles afetos, aqueles sentimentos adoecedores que até então estava indo para o físico. Aí a gente entende as doenças psicossomáticas, a somatização. Porque aquele sentimento guardado de falta de perdão, de dor, de tristeza, de decepção, de angústia, esse sentimento ele precisa sair de alguma forma. Quando não sai pela via da fala, vai sair pela via do sintoma, né? Úlceras, gastrites, psoríases, alergias e diversas outras coisas que a sua origem é emocional. Então, o falar, e até assim, eu posso dizer assim que as terapias modernas, de forma geral, nascem através da cura pela fala. Então, ela é extremamente organizadora e, o contrário, o calar é adoecedor. Eu costumo dizer que as dores, as feridas emocionais se alimentam do nosso silêncio. E se você tem uma oportunidade, um lugar preparado, uma pessoa preparada, ali você então vai trazer para fora isso e vai se organizar, vai começar a ter um outro ponto de vista, vai reinterpretar aquela dor, aquela situação, aquele problema, a perda. Então, assim, o falar é terapêutico, o falar é o caminho. E a Bíblia nos aponta nessa direção. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais sarados, né?
Confessar é trazer para fora. Confessar é abrir o coração. Então a gente precisa entender esse cenário como uma direção de ajuda. Puxa, eu preciso falar para alguém, uma pessoa de confiança, preparada, eu preciso falar disso que está me adoecendo. Né? Amém. Não quero usar só uma colocação em cima disso, não quero usar um exemplo dizendo o que era a doença, pelo amor de Deus, mas o próprio Jesus demonstrou isso, né, pastor? Quando ele está nos últimos momentos em que ele sobe para um local retirado com os seus discípulos, né, ele abre um coração ali numa oração com Deus, e ele abre rasgando mesmo algo que o pastor Giliad disse, né, de desnudar, né, a gente consegue enxergar Jesus, no caso, não literal, né, mas se desnudando, né, dizendo, Deus, se fosse possível, afasta de mim um cálice como esse, que talvez eu não sei se ele estaria, né, de fato sentindo a dor ou passando algo emocional, porque ele está falando de um sentimento, ele está expressando algo profundo do coração do próprio Jesus, né, o próprio Cristo, aquele que foi enviado de Deus, né? Então, assim, a gente percebe que, pelo que o senhor comentou, né, essa questão do falar, cara, a gente observa a importância, né, do próprio Jesus. Não estou dizendo que Deus era psicólogo dele, né, no caso, mas ele abre essa fala, cara. Eu acho muito interessante o incentivar a falar, porque as pessoas hoje em dia elas acham que, eu não sei você, eu estou lidando com alguns casos na minha realidade, e a gente percebe assim, não, eu não gosto de falar. Não, eu sou assim, é o meu jeito. Eu cresci assim, então eu sou introvertido, eu não falo, é o meu jeito de ser. E aí você percebe que começa a estourar muita coisa na caminhada, né? Então é interessante o incentivo a falar, não falar para todo mundo, como o pastor muito bem comentou, da sabedoria de você falar para alguém específico. Mas tem sempre alguém de confiança. Perfeito. Um pastor, um amigo, um terapeuta, um psicólogo, que vai poder te ajudar, sempre. Bom, estamos chegando ao fim desse episódio. Foi uma alegria enorme participar com vocês. Pastor Fernando, última palavra. Só agradecer pela experiência, pelas dicas que o doutor nos deu, e também agradecer por esse espaço. Ainda é um mito em muitas denominações, em muitas igrejas, o poder falar livremente disso, em um podcast que vai ficar aí, que vai ser publicado, né? Talvez até algumas críticas receberemos, mas está ao mesmo tempo muito libertador, sim, porque nós que passamos por isso, exato, você e eu, sabemos hoje, depois de um problema e ter se salvado, porque poderíamos ter ficado pelo caminho, saber a importância de que, se soubéssemos disso, se tivéssemos tomado essas atitudes antes, não precisávamos ter passado por tudo que passamos. Agora, engraçado, quando eu comecei a testemunhar, esse testemunho eu tenho falado em vários lugares que eu vou, no começo eu achei que eu ia receber crítica. Pelo contrário, o que eu abri a oportunidade para tanto líder tomar a mesma atitude que eu, de se cuidar, de se tratar, e aí me abriu a oportunidade de aconselhar um monte de gente. Então acho que crítica, talvez tenha, mas não me preocupo não. Mas eu acho que a ideia é da identificação, né? A oportunidade porque, de identificação. Porque lá você se identifica tem contigo. um monte de gente que está passando. Perfeito. E quando vê nós testemunhando que há esperança, que há cura, que há tratamento, que ele não está endemoniado, é bênção. Perfeito. Pastor Marcos. Obrigadão, é da hora demais a gente poder estar junto aí, agradeço o convite. Obrigado, pastor, pelas considerações do senhor, muito boa. Obrigado por esse assunto também, especificamente, porque é algo que é muito necessário nos nossos dias a gente falar sobre essa saúde, né? A gente fala tanto do espiritual, sim, e a gente acaba falando um pouco do emocional, e eu acho que a gente precisa muito focar nisso nesse tempo, né, que nós estamos vivendo. E obrigado pela oportunidade aí. Deus abençoe vocês. Pastor Renato. Gente, eu só tenho a agradecer, dar os parabéns por essa iniciativa, como o pastor falou. Eu acredito que nós teremos muitas pessoas sendo beneficiadas, amém, com os testemunhos de vocês, com isso que nós estamos falando aqui. E não é porque nós estamos andando com Deus, não é porque nós estamos na igreja que precisamos ter uma espiritualidade exagerada. Não precisamos espiritualizar tudo para dizer que a gente vive uma vida com Deus. Nós não somos só espirituais, somos espírito, somos alma e somos corpo. E se a alma está gritando, e se a alma está adoecendo, é preciso buscar ajuda, é preciso buscar esse cuidado. E para que o espiritual venha acontecer.
e para que o espiritual não deixe de acontecer. Porque se você não cuidar do emocional, isso vai prejudicar até mesmo o espiritual. Então deixo aqui essa mensagem, obrigado por todos vocês, foi uma honra estar aqui e eu que fui edificado aí com os testemunhos e com as histórias de vocês. Obrigado. Amém, eu agradeço demais. Esse foi a Voz da Missão. Deixa eu falar para você, tá passando por alguma angústia aí no seu coração? Converse com alguém, procure um pastor, procure um amigo, abra o coração, porque a confissão sara. Já é bíblico isso. Amém? Então eu quero que você nos acompanhe nas redes sociais. Aqui nós vamos colocar a rede social de todo mundo, conforme foi falando aí. Viu, Will? Meu amigo Will. O Will é o nosso assessor aí, tá trabalhando duro. Quero só fazer um convite para você conhecer o nosso site da Gemil. Lá você pode conhecer os nossos missionários. Nós da Gemil, da Secretaria-Geral de Missões da Igreja Metodista Wesleyana, estamos trabalhando arduamente pelo cuidado integral do missionário. Então hoje nós temos psicólogo à disposição dos missionários, terapeutas, professor de educação física, né, que tem acompanhado todos os nossos missionários conforme são demandados. A gente tem contratado profissionais para nos auxiliar nessa área, porque a gente entende que o missionário tem que ser cuidado num todo. Não adianta só mandar dinheiro, não adianta só desenvolver um projeto. Ele tem que cuidar da alma, cuidar da devoção, cuidar das emoções. Tá? E muito obrigado. Então agradeço você por nos acompanhar. E entre no nosso site da Gemil. E um grande abraço. Deus abençoe.